É só ela chegar na aula. Quem está pedindo, eu estou liberando. Andrei. Carol. Aí, todo mundo que está pedindo, estou liberando, de boa. Assistiram minha aula de manhã? Eu só vi vocês reclamando da aula. Qual o Eu problema? assisti Negócio... e eu anotei tudo no caderno. Muito bem. Um negócio tão fácil daqueles e vocês reclamando, vocês dizendo que não estavam entendendo nada. Não entendi a dúvida de vocês. Vamos lá, vamos que vamos. Cadê a Ana que não chegou ainda? Meu Deus, cadê? Ela disse que não tá conseguindo entrar. Por quê? Vocês botaram o link lá? Foi no... Ligar ela para fazer uma oração que ela consegue. Ela disse que vai tentar de novo pro senhor liberar ela. Pronto. William Matheus. Quem mais está chegando aí? Monique Evelyn. Ai. Quem é que tá chorando aí? É WM? Oi, William Matheus, professor. Tá chorando de quê? Tá triste. Tá triste? Tô triste, velho. Nem almocei ainda. Vou almoçar? Tá triste porque tomou o corno da namorada, foi? Ô, Natália. Que isso aí, gente? Desliga esse áudio aí, gente. Que zoada é essa? Quem tá jogando corrida de Fórmula 1 aí? Bom, vou começar. Não vou esperar mais ninguém, não. A aula já está gravando, já tem 3 minutos de gravação. E aí a gente vai, quem for chegando, vai se situando aí. Vou começar pelo fim, galera. Professora, Ana pediu para aceitar ela de novo. Não é só ela pedir para liberar, que eu aceito. Todo mundo aqui está acessando a aula, só ela que não está, por quê? Bom, gente, olha só. Vocês devem ter visto na aula de manhã quem assistiu. Quem não assistiu vai ficar sabendo agora, né? Agora, Ana Beatriz. Quem não assistiu de manhã vai ficar sabendo agora que nós temos essa semana a grata notícia de que sábado nós vamos ter aula. Que felicidade, né? Glória a Deus. Oxe, professor, por que isso? Olha a minha cara de feliz. Como eu tô feliz. Professor, quem não tá feliz é a gente. Por que isso Tá agora? cabelo no meu rosto, pessoal. Eu tô muito feliz com essa aula no sábado, ó. Olha como eu tô feliz, tá vendo? Que isso aí, professor? É a cara de felicidade. Sim, gente. Então, como vocês sabem, cada sábado é uma aula, é um dia da semana, né? Então, sábado que vem agora é a aula de quarta-feira. Quarta-feira a aula é minha, então, sábado nós teremos aula. Mas, para a alegria de vocês, a atividade ficou. Então, o que é que vai acontecer? Sábado que vem, nós vamos fazer um teste. Poxa, que legal, um teste. Mas Oxe, assim, professor, como assim? Já não tá calma. sendo legal isso, agora você vem botar teste? Sim, um testezinho básico para a gente aprender as coisas, a usar o Google Formulário, porque a primeira vez que eu passei não deu certo. Então, eu quero testar de novo o Google Formulário para ver se a gente consegue fazer agora tudo direitinho. Então, como é que vai ser sábado? De manhã, a gente vai entrar no Google Meet, como a gente está aqui agora, e aí eu vou liberar o acesso lá no Google Sala de Aula para a atividade. Então, eu vou explicar como é que vai ser feita e vocês vão resolver o Google Formulário. E aí vai ter até, deixa eu ver, 11h30. Nossa aula começa às 11h. Vocês têm até 11h30 para responder o Google Formulário e me devolver. Quem Professor, passar de 11h30 vai perder ponto. Diga, Mary Lu. mas o senhor vai ensinar, né, como fazer isso aí? Fazer o quê? É um teste do assunto da gente. Não tem o que Não, ensinar. como usar o O negócio. Google Formulário? É só responder lá, marcar certo Ô, ou Maria, errado. o Google Formulário foi o mesmo que a gente fez lá de Alessandra. Isso, é isso mesmo. Que ele sabe fazer as tipo- provas já tá. lá. Eu não sei fazer ainda, não.
Então eu ainda estou aprendendo a usar esse negócio do Google Formulário, que eu não sei ainda. Então a gente vai fazer um teste, testando mesmo, inclusive o próprio É só Google marcar, né, Formulário. no caso? Isso, só marcar, exatamente. Aí eu vou fazer Ah, algumas tá, fiquei perguntas já para nervosa vocês. aqui. Ai, meu Google. E aí, com as perguntas que eu fizer, vocês respondem, mas tem que responder em 30 minutos, nos minutos da aula, não pode passar daquele tempo. Senão, aí já sabe que o Google vai dizer que vocês responderam com atraso, e se é a prova, vocês vão perder ponto por causa disso. Ok? Bom, meu povo e minha pova. Quem está entrando aí? Ah, a Natália está se esborrachando toda hora, não sei o que é. Alguma dúvida, então, sobre sábado? Ah, sim, já ia esquecendo. Então, o que é que vai acontecer? De manhã a gente faz essa atividade, nos 30 minutinhos que a gente tem, das 11 às 11h30, e à tarde vocês vão estar livres de estarem comigo no horário definido. Por quê? Porque eu vou colocar, de tarde, eu vou postar só a resolução da atividade. Eu vou fazer um vídeo mostrando como são as, vamos dizer assim, como se eu estivesse fazendo a correção da prova, se fosse uma prova mesmo. Então, aí, por isso que eu estou dizendo, quem não fizer de manhã, depois que eu corrigir, não adianta fazer mais, porque não vai ter mais condição, certo? Eu tinha dito no vídeo de manhã, não sei se vocês assistiram, que a gente ia usar o sábado para fazer uma atividade em equipe, com notação científica, tá certo? Mas aí eu mudei de ideia porque é melhor a gente fazer esse teste logo para ver se vai dar certo fazer matemática no Google Formulário. Eu não estou gostando muito, não vou mentir para vocês, porque não dá para botar as frações, os expoentes, as coisas, aquele negócio é muito complicado. Então, aí eu vou ter que inventar uma coisa diferente para vocês, e aí já tá me deixando nervoso esse negócio. Mas não tem problema, não, a gente vai se virar. O que eu quero falar com vocês agora de tarde é sobre justamente o assunto que a gente viu no nosso vídeo de notação científica e que vocês têm aqui uma atividade para fazer que também vai valer nota para essa unidade, certo? E aí eu vou lembrá-los. Quem não fez ainda a minha atividade da medição das coisas em casa, faça, porque eu já vou começar a fechar as notas de vocês e vou começar a botar 0 em quem não fez, porque já deu tempo mais do que suficiente para isso. Se eu não me engano, eu só recebi 4 trabalhos, 4 atividades. Então, se alguém tiver aí sem ter feito, é bom se pronunciar depois para mim, por que não fez, para que a gente não tenha nenhum problema com essa nota, certo? E o que é que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês façam a notação científica, deixa eu explicar aqui. Deixa eu pegar aqui, projetar aqui minha tela, para vocês acompanharem como vai ser essa atividade para nota. Lembrando a vocês, eu dei uma notícia ruim, mas vou dar uma notícia boa agora, não é? Que vocês não terão aula quarta-feira, né? Comigo. O negócio tá ruim demais. Glória a Deus. Eu vou ter que pedir uma aula no domingo agora para compensar essa aula de sábado. Pera aí, rapaz, brincadeira aí. Tá brincando, velho? Não precisa agredir, professor, por favor. Porque assim, tão ruim assim. a gente não vai Por que ter vai aula ter aula quarta, porque é feriado. Feriado. Bonita. 21 de tá abril. delirando. 21 de abril é Tiradentes, é feriado. Então, a gente não vai ter aula. Por causa de... Mas, assim, o que é que vai acontecer? Isso é importante, essas informações de hoje. Quem não estiver assistindo a aula, depois ela está sendo gravada e vai ficar disponível. Aí, quando o pessoal perguntar a vocês, foi que teve na aula, vocês dizem, vai assistir o vídeo lá, que o professor vai colocar até 6 horas, para você ver que tem muita coisa. Então, primeiro, a atividade das medidas, de cada um medir 2 objetos em casa, juntar em equipe e mandar para mim uma tabela crescente e uma decrescente. Tem que terminar isso. Segundo, a atividade do livro. Vocês tiveram a atividade do livro para fazer, não tiveram? Ou foi só o 9º ano? Me lembra aí. Tiveram. Página 31. Página 31. Isso mesmo.
Então, está aqui a página 31. Ainda não corrigi nada dessa atividade com vocês. Professor, Ei, diga, Maria. não, a página 31 é de hoje, que o senhor passou o dado. Sim, é isso que eu estou falando. Eu ainda não corrigi nada. Era para postar onde? É para postar lá no lugar que eu mandei postar. Espera aí, deixa eu olhar aqui, que eu acho que eu botei lá a aula. Sempre que a aula tiver atividade, é para vocês postarem. Cadê? Espera aí que eu vou dizer onde é para postar. Depois da aula 17, eu coloquei lá na semana 4, postagem da atividade de professor Ivandro. É ali que vocês têm que postar. Inclusive, tem 30 pessoas que já me entregaram. Ah, não, aqui é a de professor Alex. Espera aí. Aula 13. Pronto, aqui, achei. Aula 13, vocês têm uma atividade para postar para mim, do caderno de estudos, certo? Quem não tiver se situando aí. Alguém pediu acesso à aula aí agora? Porque eu estou olhando outra coisa aqui. E aí eu não estou vendo vocês agora. Da aula 13 eu mandei, estou dizendo ao senhor hoje, passou Pronto. uma atividade. Então, deixa eu repetir. Vamos lá. Aula 13 é para postar a atividade do caderno de estudos, certo? Da página 6 e 7. Eu acho que Samuel que falou comigo que não tinha página no PDF. É verdade, não tem página mesmo no PDF. Mas vocês... Espera aí que o Ed está pedindo acesso aqui, senão ela cai. Liberei. E aí, o que é que acontece? Vocês precisam responder e me devolver essa atividade na aula 13. Então, volta lá, olha onde está, que é na semana 4, para me devolver essa atividade, certo? Deixa eu ver onde é que eu botei para devolver a atividade da 31. Ainda não colocou, não. Não coloquei ainda, não? Não, o senhor passou no coisa no YouTube. Pronto, então eu vou postar esse lugar agora, depois que eu terminar essa aula aqui, eu vou postar a aula 22, viu? Vai ser a aula 22, eu vou escrever postagem da atividade da página 31, aí vocês já vão ficar sabendo onde é que vocês têm que postar. Bem lembrado aí por Marilu, ok? Bem lembrado por Marilu, e aí vocês me devolvem essa atividade. Então, repetindo, qual é a pendência que vocês têm? Caderno de estudos, página 6 e 7, tem que pedir autorização para eu liberar o acesso ao caderno de estudos, aí eu libero, observem os e-mails de vocês, quando é que está liberado, porque eu sempre boto lá, acesso liberado. Aí vocês têm acesso ao link, porque como é uma obra de PDF, não pode ter acesso irrestrito. A atividade em grupo, para dizer se a tabela era crescente ou decrescente, então 2 atividades, de livro e de caderno de estudos, que estão lá no Google Sala de Aula, mais a atividade em equipe, que eu passei para vocês, que vocês já me devolveram alguns, outros ainda estão pendentes, e a página 31, que eu vou deixar agora, quando terminar a nossa aula, eu já vou criar lá a aula 22, que vai ser o lugar onde vocês vão postar. Vai ficar logo depois do link dessa aula de hoje, que fica sempre organizado assim. Ao vivo, depois do ao vivo, tem a gravação para quem não puder assistir no ao vivo, certo? E nossa última atividade, por enquanto, porque até o dia 30 ainda dá para passar mais umas 10 atividades, vocês vão fazer em equipe, a mesma equipe que fez o trabalho da medida dos objetos, ok? O que é que vocês vão fazer? Notação científica é o nome do assunto. Professor, eu não entendi. O senhor pode repetir, por favor? Vou repetir. Essa atividade que eu vou passar aqui agora, vocês vão fazer em equipe para me entregar. Como a gente não tem aula de hoje às 8, aí vocês vão ter até o dia 27 para me entregar essa atividade. Olha quanto tempo eu estou dando, 15 dias. Ok? Então, essa atividade aqui... Meu aniversário, professor. Olha que presentão que eu estou dando a você. Tá vendo como você é ótima? Então, ó, notação científica. Vocês vão ter que fazer, para mim, a atividade em equipe. Então, como vai ser essa atividade? Primeiro, eu não vou me meter em nada disso, vocês que vão se virar nos 30 para se organizar. Eu vou querer que vocês façam, que vocês se dividam, certo?
Vocês já têm se decidam, na verdade, se dividam não. Se decidam nos grupos de vocês e que vocês façam uma divisão, aí sim, é uma divisão entre vocês, das regiões do país. Então, quais são as regiões do Brasil? Vamos lá. A gente tem a região norte, a gente tem a região nordeste, a gente tem a região sul, a gente tem a região sudeste e a gente tem o centro-oeste. Meu Deus, que a minha letra está uma petição de miséria. Ok? Repreende, Senhor. Ok, gente? Ok. Ok. Então, 5 regiões. Pelos meus cálculos, cada equipe que me entregou vai ficar com uma região. Então, como vocês têm o grupo do WhatsApp, aí vocês vão se resolver como é que vai fazer. Ou vocês dizem, quem disser primeiro, eu quero região tal, o outro não pode pegar mais, não é problema meu. Se aparecer 2 trabalhos com a mesma região, os 2 vão ficar com 0. Então, vocês têm que se resolver quem vai ficar com qual região. E aí, o que é que vocês vão fazer? Na página 34, vou liberar aqui, Bia. Na página 34, tem lá um texto que está falando sobre dados demográficos do estado do Amazonas, certo? Então, vocês vão pesquisar em equipe, certo? Por isso que eu estou falando que eu quero isso em equipe. E aí vocês vão descobrir a densidade demográfica de cada estado, de cada região que vocês escolherem. Exemplo, a minha equipe ficou com a região norte. Então, na região norte, quais são os estados que tem na região norte? Então, vocês vão lá pesquisar quais são os estados. Então, a minha equipe é formada por Ivandro, Ivan, Evandro e Vando, por exemplo, 4 pessoas, certo? Então, aí, Ivandro vai pesquisar a densidade demográfica do Amazonas, Ivan vai pesquisar a densidade demográfica do Acre, Vando vai pesquisar a densidade demográfica de Roraima, Evandro vai pesquisar a densidade demográfica de Rondônia. Por exemplo, estou dando só um exemplo aqui. Então, cada um da equipe vai pesquisar um estado daquela região. Certo? Gabi já está levantando a mão. Espera aí, Gabi, que você fala. E aí, o que é que vocês vão fazer? Eu tô aqui, mãe. O que é que Gabi está chamando manhinha, gente? O que é que vocês vão fazer? Essa loucura, do nada. Vocês vão fazer igual... Ô, professor, aceita a Marcela. Cadê Marcela? Marcela não pediu para entrar. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão responder. Gabi levantou a mão de novo. Gabi deve estar com algum problema lá no celular. Professor, desculpa, o problema é no celular mesmo. É o celular. Isso. Eu percebi que você está chamando manhinha para te socorrer. Tira o áudio na hora de chamar manhinha, filha, senão você paga mico. Mas tá de boa. Então, o que é que acontece? Cada um vai se organizar na equipe. Aí, por exemplo, digamos, a equipe de WM. A WM vai ficar com a região norte que eu dei. Que eu dei o exemplo agora. Então, o que é que vai acontecer? WM, a equipe dele, região norte, aí ele vai pegar e vai dividir, ele vai ser o líder da equipe, por exemplo, e cada pessoa vai pesquisar a densidade demográfica de um estado daquela região. E aí vai fazer o quê? Aí vocês escolhem ou no Google Documentos, ou no próprio Google Planilhas, ou no Google Apresentações, qualquer um dos 3, o que vocês quiserem. Aí vocês vão colocar lá a densidade demográfica do lugar. Então, por exemplo, ó, vou apagar aqui para explicar como é que vocês vão fazer a atividade. Todo mundo entendeu esse negócio de região que eu estou falando? Eu que não. Cada equipe vai ficar com uma região.
Professor, minha equipe vai ficar com Norte. Ah, sim. Não sei, não entendi. quero saber não qual a equipe vai ficar com qual, não. Vocês vão se resolver isso depois. Depois vocês se resolvem lá no grupo do WhatsApp de vocês. É a mesma equipe que fez o trabalho da medida dos objetos de casa, hein, gente? Por favor. Professor Evandro, e se acontecer... Olha o que eu estou explicando. E se acontecer o seguinte, a minha equipe tem 8 pessoas, mas a minha região só tem 5 estados, 3 pessoas vão ficar sem fazer nada? Não. NA, C, cedilha, tio, não. Vocês vão pegar e vão dividir 5 estados e, para completar, as outras pessoas vão ficar com 3 capitais. Ok? Mas todo mundo da equipe vai ter que calcular uma densidade demográfica. Então, nós temos aí, por exemplo, ó, o número, a densidade demográfica do Amazonas. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Ó? Quando vocês forem pesquisar lá no Google mesmo, densidade demográfica, aí vocês vão botar lá assim, número de habitantes. Qual é o número de habitantes do Amazonas? Por exemplo, esses dados aqui são antigos, viu? De 2014. Por isso que não tem problema eu falar, que vocês vão pesquisar de novo. Aí vai aparecer lá, número de habitantes, 3.483.985. Esse é o número de habitantes, certo? E aí, vocês vão precisar também da área ocupada em quilômetros quadrados, que é, isso não vai mudar, 1.559.162 quilômetros quadrados, ok? Então, aí, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer como o exemplo aí do livro está. Para eu transformar em notação científica, eu tenho que me lembrar que o número tem que ter um bocado de zero, e aqui não tem. Então, se aqui não tem um bocado de zero, eu vou ter que pegar esse número aqui e transformar num número que tenha um monte de zeros, ó. Então, vou fazer isso aqui. 3.483.985, eu vou chamar de aproximadamente 3.500.000 habitantes. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho a opção de colocar 1.550.000 ou 1.600.000. Fica a escolha de vocês, ao critério de vocês. Eu vou botar aqui, por exemplo, 1.600.000 quilômetros quadrados. E aí, o que é que vocês vão fazer, então? Vão pegar esses números aqui e vão transformar em notação científica. Então, vai ficar, por exemplo, 35 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, professor? Não. Quem assistiu minha aula de manhã viu eu falar que a notação científica não pode ser maior do que 10, e aqui tem 35. Então, a gente mete uma vírgula aqui no meio e vai ficar 3,5 vezes 10. E aí a gente aumenta. O que era 5 vai virar 6. E aí calculei a densidade demográfica para o número de habitantes. Eu calculei notação científica do número de habitantes, corrigindo, repetindo. Eu calculei a notação científica para o número de habitantes. Então, cada pessoa só vai fazer uma conta do seu estado ou da sua capital, se o número de estados não for suficiente para a quantidade de membros da equipe. E aí, no final, vocês vão me apresentar organizadinho lá direitinho, o nome de cada um, o nome do estado ou da capital e a conta de transformada assim, ó, como eu estou colocando aqui, a aproximação, e do lado vocês colocam o número em notação científica. É só isso que eu quero. É bem simples, mas é... Só um minuto. É só para vocês treinarem como é que se constrói
a notação científica no número muito grande. Diga, Marilu. Tem que o senhor colocou a quantidade de habitantes, não foi? Tem que Sim. colocar o número por, não sei lá, com metro quadrado também? Ou só é uma conta? Tem, porque vocês, é isso que eu estou falando, vocês vão ler o que está lá na página 34. Eu estou explicando aqui mais ou menos, mas eu quero que vocês leiam o que está lá na página 34, porque complementa o que eu ensinei hoje de manhã. Então, lá na página 34, está dizendo como é que a gente calcula a densidade demográfica. A densidade demográfica é o quociente, ou seja, o resultado da divisão entre o número de habitantes e o metro quadrado que tem aquela região da área ocupada. Então, vocês vão achar esses dados todos no Google, é só digitar lá. Número de habitantes do Amazonas, número de habitantes da Bahia, número de habitantes de São Paulo. E aí, depois, vocês vão digitar lá. Área ocupada em quilômetros quadrados no Amazonas, área ocupada em quilômetros quadrados em São Paulo, área ocupada em quilômetros quadrados. Cada um vai escolher, vai fazer isso para o seu estado ou a sua capital. E aí coloca o número que vocês pesquisarem lá na internet, no Google, certo? O número certinho, igualzinho. Depois vocês colocam esse número cheio de zero, aproximando ele para mais ou para menos, mas que seja perto daquele valor. Como eu disse aqui, ó, 1.559.000, pode ser 1.550.000 ou 1.600.000, como eu coloquei aqui. Aí depende da escolha de vocês. E aí depois vocês vão transformar esse número aqui em notação científica para achar o valor da densidade demográfica aproximado. Então, é essa continha que está aí na página 34, nessa explicação aí, que tem o desenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui, senão vocês não vão conseguir visualizar. Nessa página 34 aqui, vocês têm esse desenho de Parintins. É nessa página aqui que vocês vão fazer, ó. Vocês vão ler esse texto e aqui embaixo tem a explicação que eu estou falando. Como é que calcula a densidade demográfica para vocês fazerem. Cada um só vai fazer uma conta. E aí depois junta tudo num exercício só. Quem fizer primeiro, preenche e manda para o colega da equipe, como vocês fizeram na tabela. Aí o colega vai, preenche, manda para o outro, preenche, manda para o outro. O último que preencher, manda para mim, porque aí eu já vou saber direitinho todo mundo que fez, porque cada um vai identificar o que fez com o seu nome na frente. Diga, meu filho, Cauã Igor. Ô, professor, e quem não tem o livro? Quem não tem o livro está lá no nosso Google Sala de Aula. Deixa eu voltar aqui de novo. Na semana, deixa eu ver aqui se eu acho. Vocês me fazem umas perguntas. Eu já sabia que vocês iam falar esse negócio de não ter livro. Mas eu coloquei o livro de vocês lá. Para quem não tivesse o livro impresso, o livro digital está lá em PDF. Vocês só tem que pedir autorização para usar. Na página, na aula. Alguém achar aí para mim mais rápido? Vejam aí se vocês conseguem achar mais rápido do que eu. Eu já estou na semana 2 e ainda não achei. Deixa eu ver. Eu não sei nem o que é que você está falando. O livro de matemática que eu coloquei para vocês, quem não tinha, eu coloquei o livro lá. Eu acho que é na 6, acho. Professor, eu tenho outra dúvida. Diga. Depois Vão falando tem que eu estou procurando o livro aqui. E aí vou depois dizer que aula tá. tem o número assim dos habitantes por quilômetro quadrado. 2,23. Para chegar a esse resultado, tem que fazer o quê? Esse resultado que está aí é o resultado da divisão. Vocês vão calcular com a notação científica que vocês acharem. Não entendi, não. Espera aí que eu já volto. Não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo. O outro está atrás do livro. Achou aí na aula 5? Eu acho que é. Acho não se escreve. Olha aí, olha aí, olha aí. Não, olha aí, na aula 5 tem... Olha aí, olha Na aí. aula 5 tem a régua online e tem o roteiro de estudos. Esse daqui?
Aí, ó. Peraí que eu não estou na tela, não. Sim, Não, esse aí é o roteiro de estudos, não é esse que ele está falando, não. Ele está falando do livro, que eu postei o livro de vocês também. Bom, eu vou fazer o seguinte, se eu não achar ele aqui na aula, eu posto de novo. Mas ele está postado já lá, prevendo quem não tinha o livro didático. Eu vou ter que olhar aula por aula, aí eu boto no mural um aviso de que aula está. Ok, Cauã? Pode ser assim? Valeu. Só Professor, para e a vocês outra ficarem sabendo. atividade Diga, é Danilo. da página 31, né? A outra atividade é da página 31, exatamente. Mais alguma pergunta, meu povo e minha pova? Só isso aí que eu não entendi e continuo não entendendo, professor. Pronto, então voltando ao que eu estava falando. Aí na página 34 do livro de vocês, essa primeira conta que você está falando aí, Marilu, é o valor da divisão do número de habitantes pelo número da área ocupada. É isso que é densidade demográfica. Quando o professor Guerreiro falar, gente, vamos calcular a densidade demográfica, vocês já sabem que é o quê? É o número de habitantes pela área ocupada. Pronto. E aí o livro já calculou aí a densidade demográfica do Amazonas em 2014. É um dado antigo. Ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os números que vocês pesquisarem e vão transformar esses números em números com bocado de zero, para poder converter isso em notação científica. E essa conta que o livro fez, com um monte de número que você disse aí que deu 2,23, vocês vão fazer em notação científica, que vai dar um número aproximado, para a gente ver, fazer a comparação. É isso que eu quero que vocês façam. Ficou mais claro agora, Marilu? Não, eu ainda continuo sem entender. Quando você lê a página 34, você vai entender. Se você não entender, aí você me pergunta, que eu explico lá nos comentários da aula da gente. Viu? Tá bom. Porque senão a gente vai tomar a aula da professora aqui. Quem ficou mudo? O que é que Eliana está aí reclamando com Luísa? Que Luísa está dizendo que não entendeu? Não entendeu, tem que falar, Eliana. Não entendeu, tem que falar. Bom, fora Maria Luísa, tem alguma outra dúvida sobre o que eu estou falando? Professor, me explique aí mais uma vez sobre as questões dos grupos. Tem que ser cada grupo com uma região. Pronto, a questão dos grupos, Samuel. Você já tem seu grupo lá, que fez a tabela com as medidas. É aquele mesmo grupo. Então, o que é que vocês vão fazer? Definir que região vocês vão fazer, e aí colocar lá no grupo do WhatsApp, olha, meu grupo vai fazer a região tal. Então, outro grupo não pode escolher mais aquela. Depois que vocês definirem a região que vocês vão fazer, aí vocês vão pegar e dividir entre vocês. Quem vai ficar com que estado? E aí, se acabar os estados e ainda tiver gente sem fazer nada, aí quem ficar sem fazer nada vai escolher uma das capitais daqueles estados para calcular. Ok? Ô, Natália, faz aí o grupo. Não é negócio de fazer grupo, não. O grupo já está feito, Marilu. Ela já tem grupo. Já tem grupo, Marilu. Rafael já tem grupo, Samuel já tem grupo, o Andy, que no começo não tinha grupo, já tem grupo. Todo mundo já tem grupo. Não, professor. Eu já No mostrei. WhatsApp para decidir Já decidiu, negócio. Luísa. Já estão decidindo. A gente decidiu pelo tá. grupo principal, o Pronto. que a Angela pediu para me fazer. Olha aí, vocês são Professor, e o ótimos, já negócio estão da tudo página decidido. 31, o senhor vai postar, né? Vou. Detalhe, eu preciso que vocês me respondam tudo até terça da página 31, porque no dia 21 não temos aula, mas eu vou colocar lá um vídeo da correção de tudo. Então, quem postar a atividade depois do dia 21 não vai valer mais ponto, porque eu já vou ter corrigido, eu não quero mais ninguém, né, fazendo depois que eu já corrigi. Ok, galera? Encerrado aqui. Professor? Tem aula agora de Alessandro. Deus abençoe. Diga, Danilo. Que dia é o teste? Sábado, agora. Esse da agora?